Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Faculdade Atenas de Passos. Hoje a nossa live está em parceria. A Faculdade Atenas de Passos, juntamente com a Liga de Anatomia Humana da Faculdade Atenas, a LARU. A nossa live hoje terá a participação especial da professora Valéria Fazan. Valéria Fazan. Professora Valéria Fazan falará sobre necrópsia. Então, pessoal, preparem aí as perguntas. Turma, é o seguinte, pessoal, um aviso do pessoal da Liga de Anatomia. Aqueles que se inscreveram para ganhar o certificado devem ficar atentos no chat, que será enviado o link para confirmarem a presença. Ok? Então, todos fiquem atentos às mensagens no chat. Vai ser enviado um link pelo pessoal da Liga de Anatomia, a LARU, aqui da Faculdade Atenas, para vocês confirmarem a presença e receberem o certificado. Tudo bem, pessoal? Aviso também aquelas pessoas que estão com interesse em cursar medicina. A Faculdade Atenas já está com as inscrições abertas para o vestibular, que vai ser no dia 19 de dezembro. Ok? Fiquem atentos então para essa data também. Vamos então chamar a professora Valéria? Estou aqui com o nosso suporte técnico. Vamos lá. Só um minuto, turma. Aí. Cheguei! Aí, professora, tudo bem? Cheguei! Tudo jóia? Tudo bom, professora Valéria? Que prazer receber a senhora na live da nossa Faculdade Atenas. Ai, que tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, que bom, professora. Já nos conhecemos há um tempo, não é verdade? Nos reencontramos agora. Pois Agora é, que eu tornei anatomista. graças a Deus. A gente está precisando de gente assim, tá louco? Tá certo, professora. Muito bom receber a senhora aqui. Que legal, que Obrigada, viu, bom. Carlos? É Obrigada mesmo. toda a gente que agradece o sim da senhora. Eu fiz o convite para a senhora, eu falei para os meninos, falei, olha, tem algumas pessoas que eu conheço que eu vou convidar para a live de vocês. Tá. Recebi o não, depois eu recebi o sim. Ó, depois a Luísa que entrou em contato com a senhora. Não. Não, a Luísa, sim, sim, foi. Agora Isso, a foi o Luísa é da Léo. Liga. Tá. Agora foi o Léo, isso. A Luísa, ela faz parte da Liga de Anatomia. É um doce de pessoa. Nossa, foi um amor, viu? Me suportou muito bem. E eles falaram assim: não, tem dois temas que ela pode conversar, ela pode falar sobre. O primeiro é retirada do encéfalo. E Isso. o segundo tema é de necrópsia. Falou assim: não, Ah, vamos necrópsia, necrópsia. Porque eles tiveram aula, o pessoal do quinto período, hoje eles estão no tá. sexto. Tiveram aula com a professora Lucélia, que é coordenadora do curso aqui da Faculdade Atenas, que a Certo. senhora também precisa conhecer. Nossa, A eu senhora não precisa vejo a conhecer a hora, professora viu, Lucélia. Carlos? Olha, eu assim, a hora que tudo isso acabar, eu quero conhecer todos pessoalmente, porque eu tô Vamos sim, ficando vamos estreitar as emocionada. relações. Vamos estreitar as relações. Que Maravilha. legal, professor. Que legal. Bom, professora, só para falar aqui um pouquinho que eu li no currículo da senhora. Vamos. Professora Valéria Paula Sassoli Fazan. A senhora fez mestrado em morfologia com o professor José Lachá. Isso mesmo. Ele continua ainda naquele laboratório lá no fundo do Ele corredor? aposentou. Tá Aposentou, aposentado. olha só. Eu lembro que ele tinha um laboratório lá no fundo do corredor da Isso. Faculdade de Medicina. Aham, esse ano ele não está mais conosco.
Nossa. E o doutorado com o professor Hamilton, que foi meu orientador também. Foi. Saudades do professor Hamilton. Nossa, ele participou muito da minha formação. Olha, para mim também, Carlos, assim, eu fico até emocionada quando eu falo dele, porque ele realmente me acolheu num momento que estava difícil para mim, eu estava mudando de área, saindo da básica e voltando para a clínica para tentar fazer um link, né? E ele me deu todo o suporte. Então, assim, eu sou muito grata a tudo que ele fez por mim também. Poxa vida, faz falta. Faz falta. O professor Hamilton faz falta. Ele tinha o lado sistemático dele, mas era uma ótima pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, por causa disso, a gente aprendia muito, né? Sim. Por a gente seguir essa sistemática dele, né? Isso é verdade. Ele e a professora Doralina, eles me apoiaram muito na minha formação de pesquisador, com esclerose múltipla. Olha só, eu conheci. Que bacana. Bom, eu vi também que a senhora estudou lá na Universidade de Iowa. Iowa, isso. Isso. E também a senhora é mãe. Cadê os meninos aqui? Eu vi no currículo da senhora. O Fred e o Gabriel. Isso, o Fred e o Gabriel. Está no currículo da senhora, mãe do Frederico. Cadê o nome dele? Frederico Sassoli Fazan. Isso, Frederico Sassoli Fazan e o Gabriel Sassoli. Carlos, sexta-feira. Ele defendeu ou vai defender? Vai defender sexta agora, dia 25. Ele trabalha com hipertensão em ratos, é isso? Na verdade, ele está trabalhando com a parte renal, mas ele mexe com o sistema nervoso central também. Ele está fazendo o link, né, entre sistema nervoso central e rins. E trabalha com potássio. Olha só, gente, que interessante. Está seguindo os caminhos da mãe. Mais ou menos. Olha, ele teve lá em Iowa também, né? Então, assim, eles moraram lá quando eu morei lá, mas ele passou 6 meses lá fazendo pesquisa e agora vai voltar para lá no doutorado. Olha como as coisas encaixam, né? Como as coisas encaixam, professora? Como as coisas encaixam? Que legal, que legal. Bom, professora, é um prazer receber a senhora aqui. Só para avisar, a faculdade aqui é a mesma do professor Cristiano. É mesmo? Professor Cristiano Pimenta. Isso, o professor Cristiano é meu mentor. Ai, que bacana! Ele fica em outro campus, em Paracatu. Nós temos 3 campos. Paracatu, Sete Lagoas e aqui em Passos. E vão abrir mais 3. Nossa, 2 na Bahia, isso, 2 na Bahia e 1 em Mato Grosso, em Sorriso. Que barato! O da Bahia é em Porto Seguro. O da Bahia é em Porto Seguro. Eu sabia, né, que o Cristiano estava na Atenas, mas eu sabia também que era Paracatu. Aí, tanto que eu até perguntei para a Luísa, né, se era Passos mesmo, porque eu fiquei assim um pouco confusa, mas agora você já esclareceu. Que bacana. Sim. O professor Cristiano, ele é meu mentor, ele me ensinou muito também. Esse pouco tempo que nós nos conhecemos, é uma grande pessoa, tem um coração muito grande. Ele é mesmo, do tamanhão dele. O tamanho dele é muito grande. Eu falo assim que a humildade dele quebra as pernas das pessoas. Ele chega todo um jeito humilde, ele quebra. Ah lá, estão em Paracatu, a Poliana Pimenta, a esposa dele. Um abraço, Poliana. Poli, aí que legal, que bacana. Professora, vamos então? Vamos. Vamos para o início? É necrópsia ou necropsia, professora? Pois é, né? Aí o que acontece? A gente vai começar com algumas definições. Eu fiz até umas colinhas aqui para mim, né? Porque, lógico, eu não sei tudo decor. Mas a palavra necrópsia, ela vem do grego, né? E assim, necros significa cadáver, corpo morto. E ópsis, e assim, falando com sotaque grego, né? Ópsis significa vista. Então, necrópsia vem bem do grego com o acento, né? Vamos dizer assim, grego, e que vai significar olhar para o morto. Né? Só que aí a palavra necropsia, quer dizer, sem o acento, ela é usada na língua portuguesa, tá? De forma indistinta. Tanto necrópsia, que é com acento, que é a palavra grega, quanto necropsia,
são corretas na língua portuguesa. E, na verdade, né, quando a gente teve a mudança, a última mudança ortográfica, o acento das palavras terminadas em ditongo caiu, né? Então, o meu nome hoje, por exemplo, Valéria, é escrito errado, porque ele tem acento. Por outro lado, sem acento, fica Valeria. E eu odeio, eu gosto de chamar Valéria. E eu ainda sou das antigas e eu ainda uso necrópsia e com acento. Mas na língua portuguesa, necropsia tá valendo também. Tá valendo também. E a necropsia, tem uma diferença entre necropsia e autópsia ou autopsia? Carlos, então, essa é uma pergunta assim, que todo mundo me faz. Né? Então, assim, autópsia, ela também, ou autopsia, também vem do grego. Só que aí o auto significa para si mesmo, né? Ou então por si mesmo. E aí, quando a gente faz a junção, né? Autopsia significa olhar por si mesmo. Então, a pessoa olhando com os próprios olhos. Só que isso gera confusão, por causa do auto, que seria, né? Daria a impressão que seria que a gente estivesse morto fazendo a necropsia na gente mesmo. Então, de uns tempos para cá, embora a língua portuguesa dê as duas palavras como sinônimos, a gente tem preferido usar necrópsia ou necropsia, deixado o autópsia de lado. Mas por uma questão assim, né, dessas confusões aí na hora da tradução literal, né, da origem da palavra. Olha só, professora, olha só. E eu vi também que ela começou muito, século XIV, teve alguma... Isso. Já começaram? Na verdade, assim, né? Sempre houve o estudo dos mortos, mas, assim, não era com interesse específico na identificação de doenças. O interesse específico era, na verdade, o aprendizado da anatomia. Né? Então, realmente, a necrópsia ela veio bem mais tarde que a anatomia, foi realmente por volta do século XIV que o pessoal começou a olhar para o morto com fins de procurar doenças. Então, é esse, né, aí que as histórias, vamos dizer assim, começaram. Até eu tenho uma colinha aqui, eu sou muito falante, viu? Você vai me cortando... Tá ótimo, professora. Tá ótimo. Eu tenho aqui os grandes mestres que começaram fazendo necrópsias, tá? E aí a gente, assim, eles mesmos foram descrevendo técnicas, né? Que a gente usa até hoje no nosso laboratório. Então, logicamente, o computador travou aqui um pouquinho, mas aqui também, não tem problema. A gente, né, vai papeando aqui. E aí eu tenho uma primeira historinha para mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu vou até tentar, Carlos, se você me permitir, deixa eu ver se eu consigo virar a minha câmera, mas eu acho que não. Tudo bem. Não consegui, não. Então, né? Bom, tudo bem, faz parte. O computador travou, mas vamos lá. Existem 4 técnicas diferentes, né, para a gente realizar a necrópsia. E cada técnica, ela vai de acordo com aquilo que a gente está buscando, na verdade. Inclusive, assim, antes de eu falar das técnicas, eu vou falar de quem faz necrópsia. Né? Que eu acho que às vezes não é todo mundo que consegue ter essa informação. Então, a necrópsia, na verdade, ela é um procedimento médico. Somente um médico pode realizar necrópsia. Então, às vezes, o pessoal, principalmente da biomedicina, questiona, porque eles sabem, né, que eles podem assistir necrópsia, alguns participam dos procedimentos, mas para realizar o procedimento tem que ser médico. Às vezes o pessoal me pergunta, né, tem que ser patologista? Não.
pela lei brasileira, a partir do momento que a gente tem o CRM, a gente está autorizado a realizar procedimentos médicos. Então, se você perguntar para mim, você é patologista? Eu não sou. E ainda assim, trabalho no SVO e realizo necrópsia, dou os diagnósticos, os laudos e assino os atestados. Então, a lei brasileira me permite. Mas, assim, por exemplo, eu não trabalho com diagnósticos difíceis, eu não faço biópsia e não trabalho com câncer. Porque é uma situação que exige um treinamento muito maior do que o que eu tenho. Então, assim, os outros profissionais da saúde podem assistir, podem participar de alguma forma, mas não podem realizar o procedimento, né? Tem que ter CRM pela lei brasileira para realizar necrópsia. Olha, parece impossível, mas meu computador ainda está travado. Eu vou ligar o notebook. Enquanto isso, a gente vai conversando. Não, tudo bem, professor. Tá? Muito tranquilo, tudo bem. Então, eu não sei assim se eu passei uma informação nova, né, para o pessoal ou não, mas muitos me perguntam, porque existe o cargo de técnico de necrópsia. Esse cargo pode ser ocupado, desde que a pessoa tenha treinamento, por qualquer profissional da área da saúde. Porque o técnico, ele vai ser o auxiliar do médico na realização do procedimento, né? E não vai se envolver com o diagnóstico. Então, para ser técnico de necrópsia, pode ser qualquer profissional da área de saúde. E para fazer o procedimento, dar o diagnóstico e assinar o atestado, só médico, só com CRM. Só o CRM. Professora, e quando que o cadáver é encaminhado para o serviço de verificação de óbito? Perfeito. Então, assim, são 2 locais onde são realizadas necrópsias. O IML, que é o Instituto Médico Legal, e o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Aí, qual é a diferença, né? Os dois fazem necrópsia, é verdade. Só que o objetivo das necrópsias é um pouquinho diferente entre os dois serviços. O IML é uma instituição que está vinculada à Secretaria de Segurança. Tanto que nós temos um policial civil que fica na sala. Ele acompanha o procedimento, ele acompanha os exames toxicológicos, ele faz a dactiloscopia. Então, assim, o cadáver que vai para o IML, ou ele é um cadáver que é desconhecido, então ele vai e o policial vai fazer a investigação e a identificação desse corpo, ou nos casos de crime, então morte violenta, morte suspeita, em circunstâncias suspeitas, tudo isso vai para o IML. O objetivo final, lógico, é identificar a causa da morte e preencher o atestado. Mas quem vai cuidar do corpo, do cadáver e da identificação desse corpo e da realização de exames complementares é a polícia. Então, assim, em situações de morte violenta, de crime, a família não pode recusar a necrópsia. No caso do Serviço de Verificação de Óbitos, esse serviço é vinculado à Secretaria de Saúde Pública. Então, não tem polícia. O cadáver que vai para o Serviço de Verificação de Óbito, ele é um cadáver onde o objetivo é a identificação da causa de morte natural. Então, por exemplo, uma pessoa morreu em casa. Estava acompanhado, os familiares viram que a pessoa simplesmente teve um mal súbito e veio a óbito. Esse cadáver, ele pode ser investigado no Serviço de Verificação de Óbito. E a família pode recusar o exame. Pode recusar? Pode recusar. Nesse caso, o que a gente recomenda, né? O médico que faz o atendimento,
que não é capaz de dar um diagnóstico naquele momento, ele orienta a família, diz, olha, eu não consigo assinar uma causa de morte, porque eu não tenho história, o paciente estava bem, foi um mal súbito, ele recomenda a necrópsia. Se a família aceitar, esse caso vem para a gente. Então, aí a gente faz o procedimento e identifica, na maioria das vezes, consegue identificar a causa da morte. Se a família não aceita, esse médico que fez o último atendimento tem que avisar para a família que, se ele não tem condições de dar um diagnóstico, ele vai preencher o atestado como causa indeterminada. E aí a família não vai ficar sabendo a causa da morte e nem o sistema de saúde. Porque, assim, o serviço de verificação de óbito, ele presta um serviço para a Secretaria da Saúde, e é ali naquele momento que a gente começa, por exemplo, a identificar doenças novas ou epidemias. Então, começa a morrer muita gente sem a gente saber a causa. Vem para nós, a gente, né, avalia o corpo, acha a causa de morte, e aí, então, a secretaria usa esses nossos dados como estatística. Então, da onde que vem essas informações que a gente encontra, né, nos sites da Secretaria da Saúde, por exemplo? Olha, tantos por cento dos homens morrem de infarto, é menos comum nas mulheres em determinada idade, a idade mais crítica é tal. Esses dados são todos estatísticos de acordo com o nosso serviço, o serviço de verificação de óbitos. Né? Então, é um serviço importante e, assim, falta um pouquinho, Carlos, de conscientização da população. Então, existe, assim, um tabu, né, de trabalhar com o morto ou de mexer no morto, né? Por isso que a gente tem dificuldade com doação de corpos, né? Então, esse tabu, assim, em torno da morte, e tem muita família que não aceita a necrópsia, né? E a gente, assim, cabe a nós, né, fazer esse meio campo, explicar a importância. Falta um pouco de divulgação a respeito do nosso trabalho. Sim, professora, porque nós somos profissionais. Sim. E vocês que trabalham como necrópsia, vocês têm um lado humano também. Sempre, sempre. Isso é nítido, isso é nítido. E começa desde o primeiro dia que pisa no laboratório de anatomia. Fala lá, ó, vai lá, reza, faz a oração do cadáver. Isso mesmo, isso mesmo. Então nós temos esse lado humano. E daqui a pouco a senhora pode até, se tiver alguma experiência, de algo que te emocionou durante de alguma escola. Assim, às vezes a gente tem, né, algumas situações assim interessantes, mas nesse sentido, nesse aspecto que você comentou agora, eu tenho um dos técnicos que trabalha comigo, que é o mais novo de todos eles. E ele é de uma religião, eu não vou saber exatamente qual religião, tá? Mas ele, assim, ele é bem religioso, ele segue direitinho, não é o catolicismo tradicional aí que a gente conhece. Ele não começa uma necrópsia sem antes fazer uma oração. E, assim, quando eu estou trabalhando com ele, eu acho isso um amor, assim, porque eu tenho outros técnicos, vamos dizer assim, que vão mais no automático, né? É de praxe eles sempre perguntarem para mim se eles podem iniciar o procedimento ou não. Antes de encostar o bisturi no cadáver, eles perguntam, posso começar? Porque sem autorização do médico, realmente eles não podem. Mas esse técnico em particular, ele pergunta para mim, posso começar? E antes de encostar o bisturi, ele faz uma oração. Independente de crença, de religião, eu acho isso muito humano, sabe? É bonito de ver. E eu faço oração junto com ele. Eu sou, assim, né, católica, né? Não tenho problema nenhum com nenhuma outra religião. E eu faço oração junto com ele. Eu acho isso muito bacana. Que legal. Olha só, professora. Eu cobro dos alunos, tenho certeza que também a senhora cobra, né? Fala assim, olha só, ao respeito.
Respeito com o cadáver, a gente não sabe de onde que ele veio, não sabe a história dele. É verdade, Vamos estudar Carlos. aqui, vamos aproveitar. É para o ensino, é o ensino, aprendizado de vocês. Isso Isso. E mesmo. já fica até um alerta para eles aqui, ó. Eles estão todos assistindo, professor. Isso aí. Já fica até o, É já fica até o verdade. alerta aqui já. Sabe por quê, Carlos? Assim, já aconteceu comigo, né? De aparecer na sala sem querer, conhecido. Não no laboratório de anatomia, tá? Mas na necrópsia já veio. Eu posso, Olha. né, contar aqui uma historinha. Os meus plantões normalmente são aos finais de semana, e os nossos plantões de final de semana são 18 horas. Eu entro às 6 da manhã e saio à meia-noite, ou no sábado ou no domingo, né? E era assim, era 10 para as 7 da manhã, eu estava entrando no hospital e a minha mãe me ligou. Eu olhei o celular, era o número da minha mãe, falei, poxa vida, 10 para 7 da manhã num domingo, e ela me ligou chorando. Eu falei, pronto, né? Na hora, assim, o que vem na cabeça? Meu pai. Eu só tenho os dois, né? Então, e aí eu, mãe, calma, o que foi? E ela dizia para mim, olha, o Amarildo morreu, ele tá indo aí pro SVO, conhecido nosso. E aí, até aquele dia, já tinha ficado o cadáver da noite, né? Que o serviço termina à meia-noite, mas o recebimento de cadáver é contínuo. Então, quando a gente chega às 6 da manhã, às vezes já tem cadáver da noite. E aquele dia realmente tinha. Então, eu falei para minha mãe, falei, olha, mãe, tem a fila, né? Eu tenho os corpos da noite já para fazer, mas aí eu conversei com o técnico e a gente conseguiu ir fazendo meio simultâneo. Nós temos 3 mesas na nossa sala, então eu consigo, assim, colocar ao mesmo tempo até 3 cadáveres dentro do laboratório. E aí, conforme ele foi iniciando um, eu mesma já fui iniciando o outro e acabei fazendo a necrópsia de um amigo nosso. Né? Então, assim, nesse momento, a gente tem que ser muito profissional. Então, é um balanço, assim, bem crítico entre, né, emoção e profissionalismo. Sim, e profissionalismo. E a gente tem que, né, respirar fundo e acabar tendo esse balanço. E então acontece, né? Acontece. Nossa, professora, olha só. E as técnicas, elas são parecidas com a da cirurgia ou se não da dissecção anatômica? Tem Então, alguma? Carlos, essa pergunta é bastante interessante, porque assim, não é nem uma coisa e nem outra. Embora a necrópsia ela seja considerada um grande procedimento cirúrgico em termos de quê? De risco, de paramentação, né? A gente costuma às vezes dizer que a principal diferença é que o nosso cadáver não está vivo, que o nosso paciente não está O nosso vivo, paciente. né? Essa é a principal diferença. Em termos de procedimentos, é claro que as técnicas são diferentes, mas o SUS paga por procedimento, né? O nosso serviço de verificação de óbito, ele fica dentro do HC. E o SUS paga um valor para o departamento de patologia por cada necrópsia. E assim, é um valor que é equivalente a um valor de uma grande cirurgia. Então, nosso procedimento ele é considerado, vamos dizer assim, como uma grande cirurgia, mas as técnicas são muito diferentes, porque, logicamente, nosso paciente não está vivo e a gente precisa fazer uma exploração muito grande. A gente sabe que para fazer cirurgia, dizem que o bom cirurgião é aquele que faz o menor corte possível e consegue explorar bastante. Para a gente, não tem essa conversa. O corte é grande mesmo, a gente abre tudo e tem que explorar tudo. Então, assim, algumas técnicas fazem a retirada dos blocos por inteiro. Então, a gente eviscera o cadáver
para poder fazer a exploração, inclusive de cavidades, né? A parte posterior das cavidades. Então, às vezes, na evisceração, a gente já consegue ver a aorta abdominal, ver muita arteriosclerose, já vai entrando para a bifurcação das ilíacas, vê muita arteriosclerose ali, muito, às vezes, trombo. Então, a gente faz realmente a evisceração do nosso cadáver para olhar estruturas mais posteriores e depois com essas vísceras na mão, né, aquele serviço assim, minucioso do patologista de, primeiro, separar essas vísceras uma a uma, depois a pesagem dessas vísceras, eventualmente a medida dessas vísceras para depois a gente começar a dissecar. Então, eu posso até adiantar uma pergunta sua, porque eu sei, é uma pergunta que sempre vem para mim. Quanto tempo demora uma necrópsia? Né? Eu acho que, né, é uma pergunta assim, que o pessoal costuma fazer bastante. Então, assim, quando eu não faço a retirada do encéfalo, uma necrópsia completa, quando ela é simples, quando eu não tenho um tumor, um órgão muito aderido, uma coisa que eu tenha que dissecar com mais, assim, cuidado ou mais carinho, eu demoro cerca de 2 horas. 2 horas? 2 horas. Se eu tiver que abrir o crânio, pode colocar mais 1 hora de procedimento. Aí também é aquela pergunta, mas não são todas que abrem o crânio? Não. Então, essa, né, pode aparecer como uma surpresa, mas de rotina a gente começa explorando as cavidades torácica e abdominopélvica. Se nós não encontrarmos a causa do óbito nessas cavidades, aí a gente faz a abertura do crânio. Existem situações em que eu começo ao contrário, que eu abro o crânio primeiro. Mas porque já vem pela história. Né, quais são essas situações? A suspeita diagnóstica. Então, né, por exemplo, olha, o paciente deu entrada no hospital com sinais, né, ou suspeita de hemorragia cerebral e não deu tempo da gente fazer uma tomografia e ele veio a óbito. Mas ele chegou para mim com alguma história. Então, às vezes, eu já direciono o meu procedimento e eu já aviso o técnico. Eu falo, olha, hoje vai ter crânio. Eles não gostam muito justamente porque aumenta em 1 hora o procedimento, né? E é um procedimento de maior risco, porque sangra, espirra, né? Então, é por isso que a gente tem que realmente estar muito bem paramentado para poder fazer esse procedimento, né? E muitas vezes o cérebro, assim, ele é escorregadio, o cérebro fresco, ele é muito mole. Então, eles realmente, assim, preferem quando a gente faz uma necrópsia sem abrir o crânio. Sem abrir o crânio. E olha só, professora, e depois ele é preparado, é feito diagnóstico, ele é encaminhado para o velório? Assim, para velório? É assim, em tempos de pandemia tudo mudou, mas eu vou falar como é o procedimento natural e depois a gente pode até, né, aproveitar e falar um pouquinho de como a gente tem trabalhado agora. Então, assim, com certeza. Procedimento natural, né? Se o cadáver é das proximidades, quando a gente termina o procedimento, eu faço a exploração de todos os órgãos, eu devolvo, tá, esses órgãos para o cadáver. Aí o pessoal pergunta, mas você coloca tudo direitinho no lugar? Não, infelizmente não. Depois que a gente eviscerou e explorou órgão a órgão de forma separada, a gente não monta mais o quebra-cabeça. A gente devolve tudo para as cavidades do cadáver, ajeita da melhor forma possível. Normalmente, eu peço para os meus técnicos jogarem um pouco de formol nas vísceras e colocar uma compressa antes da gente fazer a sutura.
E justamente esses cuidados são para evitar algum cheiro, algum vazamento, né, no momento do velório. Então, assim, a gente tem uma preocupação com o corpo, com a técnica, mas a gente também se preocupa na forma da devolução desse corpo para a família. Você sabe que, assim, parece que não, mas a família olha, né? A família, assim, claro, a gente entrega o corpo para a funerária, nunca para um familiar. Então, o corpo, ele chega para a gente numa urna, é a funerária quem traz, e a gente devolve para a funerária. Inclusive, o agente assina um documento, sabe? É tudo, assim, bem, bem rigoroso, né? Mas a funerária prepara esse corpo e ainda assim tem familiar que lá na hora do velório vai lá e dá uma mexida, dá uma cutucada, sabe? Então, assim, a gente toma os cuidados para não fazer um corte muito alto, para não aparecer no pescoço. Então, a gente começa as incisões mais baixas, mesmo que a gente vá dissecando depois a pele, né? Depois a gente tem o cuidado de colocar tudo de volta no lugar. Quando a gente faz a dissecação, onde a gente retira o bloco torácico com a língua, porque é possível, a gente entra pelo assoalho da boca, corta aqui embaixo e retira com a língua, né? A gente toma o cuidado de preencher os espaços para não ficar aquele cadáver com aquela aparência oca ou vazia. A gente preenche, faz então, por exemplo, faz uma imitação de traqueia com compressa, então a gente faz uns rolinhos, coloca assim, a gente tem uma preocupação bem séria com a estética de como a gente vai devolver esse corpo para a família. Isso é uma coisa assim que também não é divulgado, né? Mas faz parte do nosso lado humano. Então, o lado profissional, eu preciso retirar, eu preciso. Mas o meu lado humano, como eu vou devolver isso para a família? Que a família vai olhar por uma última vez, vai fazer a sua despedida final. Então, a gente, assim, eu pelo menos, né, e eu cobro muito isso dos meus técnicos, eu tenho muito cuidado, sabe, assim, com todas as possibilidades. E quando o cadáver vai para transporte mais longo, aí o procedimento é um pouco diferente. Os órgãos que foram retirados, a gente ensaca, então, né, colocado dentro de um saco plástico, a gente coloca formol dentro desse saco plástico e aí a gente coloca esse saco plástico com os órgãos no interior do cadáver. Porque esse cadáver vai viajar, né? Então, assim, vai demorar mais para o velório. E realmente aquela preocupação que não saia nenhum cheiro, que não saia nenhum líquido, né? No momento de manuseio do cadáver, para proteção do agente funerário que vai manusear e, de novo, né? Em respeito à família que vai receber e vai se despedir daquele ente querido, né? Uma última vez. É uma última vez, isto é. E, professora, e qual que é o período de doação de órgãos? Por exemplo, a pessoa faleceu, existe um tempo. Ele vai para o serviço de verificação para doação ou de órgãos ou não? Não vem. Então, assim, a não ser... São duas situações diferentes. Então, a doação Sim. de órgãos, o indivíduo, ele tem que ser declarado com morte cerebral. Então, ele é declarado, entre aspas, um morto-vivo. Então, ele tem que ter os seus órgãos funcionantes para que seja feita a retirada deles ainda em funcionamento. Então, por isso que tem que ser feita a declaração de morte cerebral, né? Os órgãos, eles são retirados ainda em funcionamento. E aí sim, são, né, injetados com soluções apropriadas, embalados em gelo, e o transporte tem que ser muito rápido, até 6 horas aí a gente admite, né? Mas retirado de um indivíduo, entre aspas, morto-vivo. Tá? Morto-vivo.
Isso é feito em centro cirúrgico, é feito assim, com técnicas cirúrgicas mesmo, é muito diferente da necrópsia, né? Então, é feita a dissecação cirúrgica desses órgãos para retirada com os pedículos, né? Vásculo nervoso. Então, todos os cuidados são tomados para que esse órgão chegue em condições para o receptor. Agora, na sala de necrópsia, é possível a doação das córneas. Então, olha que bacana. A gente tem aqui no nosso serviço um plantonista do banco de olhos. E todas as vezes que a gente recebe um cadáver, eles entram em contato com a gente. Se for um cadáver que não tenha nenhuma doença infecciosa e que tenha menos de 12 horas de óbito, ele ainda pode doar as córneas. E aí o pessoal do banco de olhos entra em contato com a família e solicita essa doação. Isso é mais uma coisa que, né, é pouco divulgado. O pessoal não tem essa noção de que depois do óbito ainda assim é possível se transformar num doador. Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Eu perdi uma irmã quando ela tinha 42 anos. Foi um mal súbito, ela foi para necrópsia, porque, né, faleceu em casa, simplesmente saudável e de repente faleceu. Ela morreu de tromboembolia pulmonar e eu doei as córneas dela. Então, foi muito bonito, porque depois nós recebemos uma carta, foi feita uma cerimônia para os doadores, e a gente sabe que hoje tem 2 pessoas enxergando porque nós doamos. Porque ela doa. Olha só, que legal, professora, que experiência. Nossa, olha só. Professora, é o seguinte, hoje a gente vê muito falar na televisão sobre a morte pelo coronavírus, pelo Covid. Mas eu acredito que até março, eu não me lembro, até março, 300 mil pessoas já faleceram, até março, de janeiro a março, por doenças crônicas não transmissíveis. Porém, a mídia não dá atenção a essas pessoas. E deu agora ao coronavírus. Isso. E como que vocês estão lidando nessa situação? Então, olha só, no primeiro caso, né, de corona confirmado aqui no Brasil, aconteceu em 26 de fevereiro desse ano. E foi aqui no estado de São Paulo, né? No dia 22 de março desse ano, o governador do estado de São Paulo baixou um decreto proibindo as necrópsias de SVO, de Serviço de Verificação de Óbito. As necrópsias do IML continuam acontecendo normalmente. Então, morte violenta, morte suspeita, a parte criminal continuou acontecendo. Nós, do Serviço de Verificação de Óbitos, não estamos mais podendo realizar o procedimento como nós realizávamos. Inclusive, muitos serviços não têm nem sala especial para doenças contagiosas. Aqui no nosso serviço, em Ribeirão Preto, nós temos ainda o privilégio de ter uma sala para atendimento, né, de corpos com doença infecciosa. Então, a gente sempre fez necrópsia de pacientes com meningite, HIV, sempre foi rotina nossa aqui, né? Doenças infecciosas conhecidas, a gente já tem uma sala especial para isso. Mas mesmo assim, a gente está seguindo o decreto do governador, que ainda está valendo, não foi revogado. Então, nós estamos proibidos de realizar necrópsias para verificação de óbito. Bom, mas e aí? Né? As estatísticas vão ficar um pouco, assim, comprometidas nesse período. Teve muito boato, sabe? Na época, o pessoal falou que o governador estava obrigando a gente a assinar tudo como Covid. Olha, saiu fake news para todo lado. Boato, assim, e eu recebi muitos colegas
que me contataram justamente para saber o que era boato, o que era verdade. Então, assim, não é verdade que a gente estava obrigado a assinar tudo como Covid. Mas depois que o governador assinou esse decreto, foi lançado um guia de procedimentos para a gente, porque a gente não está mais abrindo corpo. Poxa, então parou de morrer? Parou de morrer gente em casa? Né? Parou de morrer gente sem diagnóstico? Não. O que a gente está fazendo? Eu continuo dando plantão normalmente. O meu plantão é presencial. Mas a gente tem feito dois tipos de procedimento. O procedimento que parece estranho, mas a gente está fazendo, que é chamado de necrópsia virtual. Então, eu faço por telefone. Pode, o pessoal vai dar risada de mim agora. Como assim, né? Calma que eu já vou explicar como que a gente está fazendo. Existe um questionário, é um questionário longo, ele tem 12 páginas, e aí a gente faz o seguinte, participa desse questionário eu, que estou de plantão no serviço, o médico, colega que fez o último atendimento do paciente sem diagnóstico, e os familiares. E a gente vai preenchendo esse questionário. Então, algumas perguntas os familiares respondem, outras perguntas o próprio médico que fez o último atendimento responde, e eu vou preenchendo esse questionário e com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu discuto o caso com o colega e a gente chega num diagnóstico para preenchimento da declaração de óbito. Então, assim, desde março, eu não assinei mais nenhuma declaração, mas eu continuo de plantão para auxiliar os colegas no preenchimento das declarações. Bom, e se não tem história nenhuma de nada já aconteceu, os colegas me ligam e falam, olha, eu estou aqui desesperado porque não tem história nenhuma, a gente tenta fazer a investigação da melhor forma possível e quando não é possível chegar a nenhuma conclusão, ele vai como causa indeterminada. Então, assim, não é vergonha a gente preencher um atestado com causa indeterminada. Os cartórios aceitam, para dar, vamos dizer assim, a baixa no CPF, com certeza. Se os pacientes, ou o nosso paciente, se ele for cremado, aí nós temos uma situação diferente, que é o fato de que vai haver uma dificuldade se houver algum questionamento do diagnóstico e a necessidade de uma exumação no futuro. Então, para aqueles pacientes que serão cremados, aí o cartório exige 2 assinaturas de 2 médicos diferentes, CRMs diferentes, logicamente. Então, se for enterro normal, uma assinatura do médico que fez o último atendimento. Se for cremação, 2 assinaturas de 2 médicos diferentes, para mostrar que houve consenso de pelo menos 2 colegas naquele diagnóstico final. Olha só. E a família que falou que ele gostaria de ser cremado ou não? A família avisa. Na verdade, assim, a funerária que traz o corpo para nós já fez o questionamento com a família, né? O tipo de urna, assim, coisa de funerária mesmo, né? O tipo de, vamos dizer assim, cerimônia que vai ser feito, isso tudo. Então, quando a funerária traz o corpo para nós, eles já avisam. Fala, olha, doutor, esse daqui vai para cremação. E aí eu já preciso achar um colega que acompanhe o procedimento comigo e que a gente chegue num diagnóstico comum para fazer a assinatura do atestado. Olha só, professora. Incrível, né? Como que esse trabalho ele mexe muito com a gente. São várias
são várias etapas, tem a pessoal da funerária, tem o pessoal... Exato, exato. É muita gente, né, trabalhando em cima para chegar até mesmo lá o corpo ser velado. Isso mesmo. Então, Alguém fez uma pergunta aqui, professora, e falaram sobre tanatopraxia. Se depois que ele saiu do serviço de verificação de óbito, ele vai para a funerária faz a tanatopraxia? Faz. Então, assim, aqui no nosso serviço, a gente também pode fazer. Mas como envolve, vamos dizer assim, gasto de tempo e de material, né? E aqui é um serviço público, então a gente sabe fazer, mas não faz justamente por limitação aí de verba, né? Então, os agentes funerários fazem, as funerárias fazem sim. O que a gente sabe, né, que acontece não só aqui no meu serviço, mas em outros serviços, é que às vezes a própria funerária dá um extra, paga um extra para o técnico fazer o serviço. Tá? Isso a gente sabe que acontece. Mas assim, né? Não fui eu que fiz, não sou eu que estou ilegal. Então é aquela coisa que, né? Eles fazem por fora, não faz dentro do serviço, lógico. Né? Porque aí, senão, está gastando o material do serviço, essa coisa toda. Então, assim, como eles sabem fazer e tem treinamento para isso, a funerária chama, entendeu? Então, a gente sabe que eles fazem, não o funcionário meu que está de plantão, mas, por exemplo, eles fazem um esquema de plantão. Então, aquele funcionário que está de folga em casa, às vezes alguma funerária chama para ele ir fazer o procedimento, entendeu? Mas, assim, é fora do nosso serviço. Olha só. Professor, são 4 técnicas para necrópsia? Deixa eu voltar aqui, ó. Pera lá que agora meu computador abriu. Vamos lá. Vamos falar. Tudo bem, professor. Deixa eu pegar a cola. Olha a situação. Eu estou com o celular, o desktop e o notebook, tudo ligado aqui para a gente poder ir conversando. Mas, professor, eu adorei. Quando eu mandei a mensagem para a senhora no domingo, eu falei, nossa live está chegando. A senhora quer combinar alguma pergunta? Ela falou, não, deixa acontecer. Deixa rolar, eu adoro. Deixa ser espontâneo. Aqui, Carlos, olha só, eu estou aqui, o primeiro pesquisador, né, o patologista, médico, que fez a descrição de uma das técnicas foi Karl Rokitansky, em 1804, tá? E aí, olha só, tem, né, as histórias, então eu não sei todas de cor, por isso que eu estou olhando aqui a minha colinha, né? Então, no caso de Rokitansky, qual que foi a técnica que ele descreveu? É a técnica mais simples de todas, vamos dizer assim. Depois que a gente faz a abertura total das cavidades, a gente faz a retirada das vísceras uma a uma. Então, por exemplo, eu retiro o pulmão esquerdo, retiro o pulmão direito, retiro o coração e assim vou seguindo víscera a víscera. Então, a gente faz a retirada de uma a uma e ele também fez a descrição da possibilidade de simplesmente a gente realizar a abertura das cavidades, explorar as vísceras sem a retirada delas, identificar ali mesmo a causa do óbito e fechar. Então, seria a técnica assim, mais simples. E essa técnica é uma técnica que é muito utilizada no IML. Então, como o IML é assim, vamos dizer, eles têm um volume de serviço maior que o nosso, eles têm que ser um pouco mais rápidos, mais ágeis na realização dos procedimentos. Então, essa técnica ela é realmente mais rápida, né? Você vai retirando um a um e, né, faz a pesagem e já faz a exploração, ou então simplesmente explora in situ, fecha e pronto. Depois, na sequência, veio a técnica de Letoile. Maurice Letoile, né, francês, 1853, então veja que é relativamente próximo.
E ele foi o indivíduo que fez a primeira descrição de exploração das vísceras, como eu mencionei para vocês logo no começo. A gente faz a evisceração num bloco único, retira todas as vísceras num bloco, coloca na outra mesa para explorar, e aí explora o interior, né, do cadáver, mas as paredes posteriores. Então, quem descreveu essa técnica de retirada em monobloco foi um francês, Maurice Letoile. E aí, nós tivemos aqui as misturas, vamos dizer assim. As outras duas técnicas, elas são misturas dessas primeiras que eu mostrei para vocês. A técnica de Ghon, que é a técnica que eu vou falar agora, ela é a técnica mais parecida com aquilo que a gente faz no nosso serviço aqui em Ribeirão. Então, as vísceras são retiradas, mas em monoblocos relacionados funcionalmente. Então, por exemplo, eu faço a retirada do que a gente chama de bloco torácico. Então, eu faço a evisceração do tórax até o diafragma. A gente corta ali rente ao diafragma. Então, as estruturas que perfuram o diafragma, cava inferior, aorta e esôfago. E depois a gente retira o bloco abaixo do diafragma, que seria o bloco, vamos dizer assim, digestório. Digestório. Se necessário, principalmente no caso feminino, a retirada de um terceiro bloco, que seria útero, ovário e trompas. Né? Então, assim, já aconteceu, eu vou fazer um parênteses aqui, nós já fizemos várias, pelo menos comigo, várias necrópsias de mulheres grávidas. Olha! Então, aí realmente, nesse caso, a gente faz a retirada de útero, ovário e trompas e o feto, né, como um terceiro monobloco, então, assim, seguindo a técnica de Ghon. Essa técnica, ele veio um pouquinho mais tarde, né, 1866. E aí, por fim, nós temos a técnica de Virchow, que foi um alemão, tá? Rudolf Virchow, de 1821. E aí ele fez, ele, na verdade, quem descreveu para a gente o que a gente faz hoje, que é a parte microscópica da necrópsia. Então, as outras três técnicas que eu descrevi para vocês, a parte macro, a gente fecha o diagnóstico aí, devolve as vísceras para o cadáver e terminou o procedimento. Nesse caso em particular, então, Virchow, ele que mostrou para a gente que depois de examinar macroscopicamente cada órgão, a gente pode fazer a retirada de um fragmento e levar isso para a histologia. Então, hoje a gente faz isso. Né? Todas as necrópsias que eu faço, mesmo com a causa de óbito nítida, macroscopicamente, eu colho material para histologia e olho todas as lâminas depois. Que legal, professora. Professora Valéria, a aula está excelente. Ai, que bom, nossa, que bom. Está excelente. O Instagram, ele tem uma questão que ele dura só 1 hora, essa live. Eu fiquei sabendo hoje também. Tá. De repente ele corta. Tá. Mas eu quero agradecer a presença da senhora, mais uma vez o sim que a senhora deu para a gente. Para a Liga. Para a Liga de Anatomia, para a Faculdade de Atenas aqui. A senhora está convidada. Será um prazer receber a senhora aqui. Vamos estreitar as relações, professor. Vamos estreitar as relações. Vamos, tá bom? Vamos marcar cursos para esse pessoal, para esses alunos. Vamos chamar o professor Cristiano. Live mais para frente, viu? Estou à disposição. Agradeço o convite, a lembrança. Estou super feliz de estar aqui. Ah, que bom, professora, que bom. Vou até mandar um abraço, professora, para os alunos, senão eu vou causar a Terceira Guerra Mundial aqui. Eles pediram um abraço aqui na live. Poxa, com meus alunos aqui do curso de medicina, da turma T3 Gama, o pessoal, para os outros também. E se estende esse abraço, se estende aos outros. Ó, pra turma.
Professora Valéria, acho que nós temos um técnico aqui. Quanto tempo? Ah lá, falta, olha só, 25 segundos restantes. Oh, meu Professora, Deus. Então, ó, deixa. mas muito obrigado. Eu Obrigado que mesmo pelo sim da agradeço. senhora. Muito Obrigada, obrigado. gente. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai encerrar, ó. 5, 4, 3, 2.